Dando sequência, então, vamos partir para a questão número 27, né? Dentro daquele ritmo que a gente tem proposto aí. Questão de 2015, para auditor da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo. Agente público municipal, verificando a necessidade de aquisição de computador para a administração e constatando o valor de tais bens, ao invés de realizar uma única compra, fraciona a aquisição a fim de viabilizar despesas de licitação para contratar em razão do valor dos bens. A conduta do agente público municipal deve ser considerada. Aqui não está dizendo exatamente que ele está se dando bem, mas ele está fraudando o procedimento licitatório a partir do fracionamento do objeto para conseguir realizar uma contratação direta. Isso aí, quem conhece um pouquinho de licitação entende melhor do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Mas enfim, o importante de notar aqui que é uma prática irregular, que o que a questão nos traz não indica que ele está se beneficiando com isso, mas vai estar gerando um prejuízo ao patrimônio público, e essa é a linha de pensamento que a gente tem que ter. Então vamos analisar as alternativas. Regular, pois é lícito o fracionamento das aquisições a fim de que haja economia no gasto público para a realização da licitação? Não. Ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário por dispensar a licitação indevidamente? Perfeito. Você pode até anotar aí, na nossa linha, o artigo 10, inciso 8 da nossa lei de improbidade, que vai justamente tratar dessas fraudes à licitação em sentido amplo, que, presumidamente, como eu já coloquei para você, geram um prejuízo ao erário por deixar de obter a proposta mais vantajosa para a administração quando se frauda uma licitação. Beleza? Então o gabarito aqui vai ficar na letra D de dado para nossa... B de bola para a nossa questão 27, em cima do artigo 10, inciso 8º. Tá? Os demais aqui, eu acredito que não preciso fazer grandes comentários. Aqui está dizendo que é ato de improbidade, pois ao dispensar a licitação indevidamente, em consequência, obteve vantagem para si, não necessariamente. Aqui está dizendo que é irregular, mas não caracteriza improbidade, caracteriza sim. E aqui está dizendo que é regular, aí não tem nem condições de se continuar. Vamos em frente, questão 28. Olha aí o tamanho do texto. Vamos ver se ele tem algo que importa ou é só a encheção de linguiça, que tem muita questão que é assim. O cara bota um troço desse tamanho, parece que tem informações assim muito relevantes, mas não se aproveita muita coisa para responder a questão. Bom, o artigo 1º da Lei 8429 de 92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, prevê que são atos de improbidade aqueles praticados por qualquer agente, servidor ou não, contra a administração direta e indireta fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público, ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Bom, exceção de linguiça, né? O cara copiou aqui o artigo 1º, caput e só. Vamos ver o que interessa. Nos termos da referida lei, assinale a alternativa que descreve condutas que constituem ato de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Bom, importa enriquecimento ilícito, a gente já sabe que o servidor de alguma maneira está se beneficiando com um ato de improbidade. Esse é o método para a gente conseguir se safar nas questões de concurso, ok? Então vamos lá. Letra A. Frustrar a licitude de processo licitatório, dispensá-lo indevidamente. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Olha, isso aqui é prejuízo ao erário. Aqui não está dizendo que o servidor está se dando bem efetivamente, então não seria enriquecimento ilícito. Então vamos à frente. Letra B. Utilizar em obra ou serviço particular veículos ou máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º da lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Aqui sim, aqui é enriquecimento ilícito na forma do artigo 9º, inciso 4.
Então você tem que, né, já marcar de cara o gabarito aqui. Tá, vamos analisar os demais, mas aqui a gente já fez até questões batendo nessa mesma tecla. É rotina, é repetição, o concurseiro é assim. Com o tempo você vai perceber em todas as matérias, pelo menos em direito, né? As coisas se repetem com muita frequência, então a experiência, a prática de exercícios é o caminho. Esse é o caminho. Depois de ter estudado bastante, o ajuste fino é feito a partir de exercícios, como a gente está fazendo aqui. Então a gente já sabe que isso é repetido, enriquecimento ilícito, gabarito letra B. Vamos ver o que temos na sequência. Letra C. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Isso aí atenta contra os princípios da administração pública, né? Salvo engano, é um dos últimos incisos lá do artigo 11. Tá, então, tá errado. Letra D. Praticar ato visando ao fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Diversas condutas que também estão elencadas lá no artigo 11 como atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Então, né, confirmado o gabarito, letra B. Aí no artigo 9º, inciso 4, como eu já citei para você. Vamos em frente? 28 ficou. Vamos passar para 29. 2016, né? Procurador dessa instituição aí de São Paulo. Com base na Lei 8429 de 92, assinale a afirmativa correta. Então, 4 equívocos e 1 acerto. Vamos passar a análise. Letra A. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações da lei de improbidade administrativa até o limite do valor da herança. Já estou até cansado de dizer que isso está repetido demais, né? Mas o gabarito vai ser aqui, artigo 8º da lei de improbidade. Fique esperto que vai aparecer assim na sua prova, tá? Você vai sentir uma certa facilidade e isso acontece. Existem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. E existirão as fáceis. E você vai ter que se sair bem, porque errou uma fácil, a tendência é que a classificação venha a piorar bastante. Então a gente não pode dar mole, tem que ficar atento, obviamente, para não subir no salto, né, e de repente errar uma questão que poderia acertar se tivesse mais atenção. Então a atenção ela é importantíssima, inclusive para aqueles muito bem preparados, porque, né, soberba, eu conheço e tal, pode levar a um pequeno deslize que talvez não ocorresse se nós tivéssemos a atenção devida. Então, sandalinhas da humildade, preparação no ótimo nível, de torce e reza para que a prova venha boa e que a gente faça uma boa prova, tá? Então, vamos ver os erros, né? Aqui, artigo 8º, gabarito. Letra B. Qualquer eleitor poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Não, qualquer pessoa. Artigo 14, beleza? C. A legitimidade ativa para ajuizamento de ação de improbidade administrativa é exclusiva do Ministério Público, não somente do MP, mas também da pessoa jurídica interessada, lá no artigo 17. Letra D. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, frustrar a licitude de concurso público. Frustrar licitude de concurso público é ato que atenta contra os princípios da administração pública. Frustrar licitação pública é ato que gera prejuízo ao erário, tá? Cuidado com essa diferença. Letra E. Será punido com pena de suspensão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Artigo 13, parágrafo 3º, a gente já sabe que não é suspensão, é demissão a bem do serviço público. Então fica confirmado o nosso gabarito na letra A, na questão 29. Tranquilo por aí? Vamos agora à questão 30, também de 2016, bem recente. Constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário.
quando o autor da denúncia o sabe inocente, com pena prevista de detenção de... Bom, maldade isso, né? O cara copiou, colou ali do texto, e algo que a gente nem leva muito em consideração. Mas enfim, a gente já falou disso anteriormente, a banca cobra, e agora a gente identifica exatamente a punição que se aplica em cima daquilo que está previsto no artigo 19. Então essa questão se responde pelo artigo 19, é o único crime previsto na lei de improbidade. Quem cometer vai ser objeto de um inquérito policial, com uma ação criminal, uma denúncia apresentada, para que as leis penais elas sejam, processo penal e tal, utilizadas para responsabilizar essa pessoa que promoveu uma denúncia caluniosa, uma representação caluniosa em relação a um agente público, imputando a ele um ato de improbidade que o denunciante sabe que não aconteceu. É um paralelo que há da denunciação caluniosa, quando é um crime que existe lá no Código Penal, quando alguém faz uma denúncia de um crime sabendo que o autor que ele está acusando não fez, só para caluniar efetivamente. Aqui é algo similar, equivalente, só que ao invés de o agente que pratica o crime denunciar a prática de um crime, ele está representando a prática de um ato de improbidade perante a administração pública. Tá? O gabarito, deixa eu ver aqui, letra C, é aqui. A pena é de 6 a 10 meses e multa. E além da sanção penal, o denunciante estará sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Tudo bem? Decoreba, não tem jeito, só tem que lembrar que é meses de 6 a 10. Não é comum esse tipo de questão, mas vimos que pelo menos 2 vezes até agora falamos de questões sobre o crime. 31. Vamos lá. 2010, Agente de Fiscalização Judiciária. Analisando aí os itens, né? Item 1. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Item 1 correto, né? Caput do artigo 13. 2. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, né? São animais, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior, e quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Perfeito, tá certo, tá? Tem lá um parágrafo, não me lembro se é o primeiro ou o segundo, que vem tratando dessa situação aqui, que envolve aquilo que tem que ser objeto de declaração. 3. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Esse aqui é o parágrafo 3º do 13. Então, aparentemente, né, até agora, está tudo certo. Não sei se temos... Então, o gabarito aqui fica na letra E. Gabarito aqui na letra E. São 3 alternativos. Gabarito na letra E. Explorando o artigo 13 da 8429. Perfeito? Vamos em frente. Quanto mais questões, melhor. Questão de 2016 também. Nos termos da Lei 8429 de 92, assinale a alternativa que contempla uma das hipóteses previstas na legislação sobre o ato de propriedade administrativa que importe enriquecimento ilícito. Vamos utilizar aquele nosso velho método. Letra A. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviço por preço superior ao de mercado. Prejuízo ao erário, tá? B. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Prejuízo ao erário. C.
conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Prejuízo ao erário. D. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Prejuízo ao erário. Então só sobrou a letra E, né? Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Perfeito, né? Artigo 9º, inciso 8. Artigo 9º, inciso 8. Fica aí o gabarito como sendo um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Você percebe que de tanto a gente repetir, muita coisa vai ficando familiar, né? Já ouvi isso, fica mais fácil de solucionar as questões. Por isso que eu falo que quanto mais exercícios, melhor. Principalmente para aquela pessoa que já tem uma boa bagagem, uma boa experiência. O melhor caminho é filtrar, afinar o conhecimento, refinar o conhecimento através de exercícios. Questão 33. Com o objetivo de Com o objetivo de moralizar a administração pública, o Constituinte originário elencou no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal uma série de reprimendas para os atos de improbidade administrativa. Bem tranquilo essa aqui para quem conhece a matéria. 37 parágrafo 4º é a base constitucional da improbidade administrativa. Lá nós temos 4 medidas. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Vamos ver aonde que nós temos aqui o gabarito da 33. Perda dos direitos políticos não, já morreu aqui. Perda dos direitos políticos não, está fora. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, na forma e gradação previstas em norma interna, não, em lei, né? Em prejuízo da ação penal, sem prejuízo, então está bem equivocado. Letra D. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Está aqui. Letra D, 37, parágrafo 4º, isso está no próprio enunciado, é a base para se responder. Aqui já começa errado ao falar em perda dos direitos políticos. Na verdade, é suspensão. Então, gabarito, letra D de dado na 33. A gente já passa para 34, né? Questãozinha rápida, não tem muito tempo a perder. É daquelas que eu aproveito, inclusive, para dar um toque para vocês em relação à estratégia de prova. Uma questão, assim, pequena dessa, ou outra questão que seja de rápida resposta, eu, quando fazia os meus concursos, eu tinha como estratégia já marcar com a tal resposta. Não que essa seja a melhor estratégia, mas é que você tem que optar por uma estratégia. Se você vai marcar o cartão resposta durante a realização da prova, no final. Eu utilizava a marcação durante a prova. Por quê? Para evitar erro, correria de marcação, então eu ia com tranquilidade. E para me livrar da questão de vez, não quero mais ver isso aqui. E vou fazendo uma a uma, né? Às vezes uma mais difícil eu vou deixando de lado para ver depois com mais calma. Mas aquelas que eu ia passando, claro, você tem que estar bem preparado para isso. Mas aquelas que eu ia passando e ia vendo que é tranquilo, o gabarito é esse mesmo, não vou mudar, eu já ia lá no cartão resposta e ia marcando, tá? Então quando eu vi uma dessa aqui que não tem muita leitura, eu normalmente já safava logo. Então, segundo 8429 de 92, poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. A gente já sabe, né, o gabarito ali está de cara, é a letra D de dado, porque é qualquer pessoa pode representar a administração. Não confundir, tá? Esfera administrativa com a representação, com a esfera judicial, que é a promoção da ação civil de improbidade administrativa. Representar para que alguém tome uma providência, qualquer pessoa, tá? Agora, acionar o judiciário visando a responsabilidade pelo ato de improbidade, aí só pode o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, tá? Cuidado, 14 e 17, para não fazer confusão. E eu já alertei vocês também que a própria administração internamente, ela pode instaurar um processo disciplinar interno, que normalmente
vai culminar com a demissão do servidor, a demissão administrativa, pela unidade administrativa. E os estatutos que vão cuidar mais disso. Tranquilo, 34, vamos em frente, 35. Vamos ver o que temos. A Lei 8429, advogado, né? 2014. A Lei 8429 de 92, também conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, sanciona os atos ilícitos praticados por agentes públicos no exercício de seu mandato, cargo, emprego ou função administrativa pública. A respeito dos atos de improbidade administrativa, é correto afirmar que, dentre os que importam... Bom, vamos ver, né? Em enriquecimento ilícito está o ato de facilitar por qualquer forma a incorporação ao patrimônio de pessoa física, bens e rendas integrantes do acervo de pessoas públicas. Não é enriquecimento ilícito, pelas informações aqui, é prejuízo ao erário. Então, letra A está fora. Letra B. Em atos que atentam contra os princípios da administração pública, está aquele realizado com o fito de perceber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar a aquisição de bem imóvel por parte das pessoas públicas. Então, nesse caso aqui, a gente já percebe que não é atentado aos princípios, e sim enriquecimento ilícito, porque ele está se dando bem ao perceber vantagem econômica. Receber, né? Mas o termo é esse mesmo, perceber. Então, até agora nada. C. Em atos que prejudicam o erário está aquele praticado com a intenção de negar publicidade de atos oficiais. Não. Negar publicidade a atos oficiais é um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Está lá elencado no artigo 11. Então, está fora. Letra D. Em enriquecimento ilícito está o ato praticado visando fim proibido em lei ou regulamento. Esse aqui também é um ato que atenta contra os princípios, não tem nada a ver com enriquecimento ilícito. Então tem que estar na letra E, né? Em atos que atentam contra os princípios da administração pública, está aquele que frustra a licitude de concurso. Apareceu de novo, né? Ele está lá no artigo 11, inciso 5. Artigo 11, inciso 5. Então tá certo aqui. Letra E. Uma questãozinha relativamente difícil, mas quem consegue já raciocinar com esse método que eu trouxe para você, consegue se safar com uma certa tranquilidade. Beleza? Então 35 foi. Seguindo. 16. 36. Questão 2016. Vamos ver. É um caso concreto. Considere a seguinte situação hipotética. Empresa privada X atua fraudulentamente e causa prejuízo a fundo de investimento pertencente à administração pública. O Ministério Público ajuiza a ação de improbidade administrativa, com base na Lei Federal 8429, face da empresa X e das pessoas físicas que dirigem a referida empresa, visando a condenação pelo ato de improbidade e o ressarcimento dos valores ao erário. Tudo bem. Não é incluído nenhum agente público no polo passivo da demanda. Considerando os contornos dados à ação de improbidade administrativa no ordenamento jurídico pátrio, é correto afirmar que a hipotética ação de improbidade no caso em tela. Opa, aí temos uma situação que andamos falando por aí, né? Só é possível responsabilizar um particular quando o agente público pratica o ato de improbidade e esse particular está em conluio com o agente público ou se beneficia de alguma forma. Aqui na ação nós não temos nenhum agente público sendo imputado pela prática do ato de improbidade administrativa, acusado por essa prática. Então a ação fica inviável. É claro que se ficar demonstradas essas práticas aí, algum tipo de responsabilidade pode recair sobre a empresa e os seus representantes. Porém, pela lei de improbidade não vai dar, porque a situação não vai se enquadrar no artigo 3º. E aí uma outra via de responsabilização deve ser encontrada. Então vamos olhar aí as alternativas. Letra A. Não merece prosperar, pois não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em uma ação de improbidade. Perfeito, né? Vamos ficar com o gabarito então na letra A.
você pode fazer a composição aí do artigo 2º com o artigo 3º da Lei de Improbidade. Especial atenção, obviamente, para o artigo 3º. Letra B. Merece prosperar, pois não é necessário comprovar que o particular tenha atuado em coautoria com o agente público? Não. Tem nem mais o que ler. O gabarito a gente já tem, né? Vamos lá. Não merece prosperar, pois a ação de improbidade somente pode ter no polo passivo o agente público. Não é isso, né? Pode ter o particular, desde que exista o agente público. Merece prosperar, né? Tá fora. Não merece prosperar na E, pois a ação de improbidade pode ter no seu polo passivo agentes públicos e particulares na qualidade de pessoas físicas, não cabendo, portanto, constar pessoa jurídica do polo passivo da demanda. Ela não merece prosperar pelo fato de não ter agente público, tá? Ele bota o quê? Pois a ação de improbidade administrativa pode ter no polo passivo agentes públicos e particulares. Ele viajou aqui na construção da justificativa, porque não tem agente público no caso que foi apresentado. Agora, colocar pessoa jurídica é até admissível do ponto de vista doutrinário e até mesmo nas ações. O problema é que nem todas as sanções podem ser aplicadas, mas as sanções pecuniárias, a proibição de contratar, é algo que é cabível. Então entende-se que seria possível essa inserção da pessoa jurídica também. Tudo bem? Vamos em frente. 37. Então ficamos com o gabarito letra A na 36 mesmo. 37. Conforme a legislação pertinente, no processo da apuração de improbidade administrativa, antes da decisão final, poderá ser determinada a seguinte medida. Bom, essa medida ela está destinada à preservação das investigações, que é o afastamento. A gente vai encontrar no artigo 20 o parágrafo único, que pode ser determinado pela autoridade judicial e também pela autoridade administrativa. A pessoa não perde a função pública, ele fica afastado e normalmente recebendo, porque afinal de contas ainda está sendo investigado. E esse afastamento das atribuições é justamente para preservar as investigações, para evitar que a pessoa que está sendo acusada fique no cotidiano da administração pública, o que pode dar a ela a possibilidade de alguma maneira frustrar as investigações. Então, para evitar que isso aconteça, a lei dá esse instrumento lá no artigo 20, no parágrafo único. Vamos dar uma olhadinha aqui. Poderá ser determinada a seguinte medida antes da decisão final. Tá? Perda da função pública não, isso é uma punição. Só ao final, inclusive com o trânsito julgado da sentença judicial, como está lá no caput do artigo 20. Suspensão dos direitos políticos é a mesma coisa. Cassação de direito político nem é o caso. Devolução imediata aos cofres públicos dos valores percebidos indevidamente pelo réu, agente público ou não, acusado de enriquecimento ilícito, não, isso vai ser efetivado ao término da ação. Então vai ficar aqui letra E. Afastamento do agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, por ordem administrativa, quando necessária a instrução processual. Perfeito. Dá uma leitura lá no artigo 20, no parágrafo único desse artigo 20, que você vai identificar essa medida que pode ser utilizada em favor das investigações. Perfeito? Então, gabarito aí da 37, letra E.